Informe Copibor de hoje, eu recebo o Nelson da Ncred para falar sobre um assunto muito importante para você, veicultor. Nelson, a gente vai falar sobre seguro dos seringais, é isso? É isso aí, Eliane. Eu agradeço a oportunidade de falar com os cooperados da Copibor. Agradeço, né, o seu tempo, o Gerim também, que foi o que proporcionou isso. Eu considero um assunto assim, de suma importância, porque o produtor sabe até mais do que eu no dia a dia o trabalho, o tempo, dinheiro, dedicação para formar um seringal, e ele começa a correr riscos desde quando começa a fazer esse seringal. E hoje a gente tem uma possibilidade de mitigar esse risco do produtor, né, que é através de uma contratação de uma apólice de seguro. É o seguro para a árvore, que é o patrimônio que ele plantou, demorou 7, 8 anos para começar a ter uma receita daquilo. Sim. E o clima nosso está muito, assim, está muito maluco, posso dizer, né? A cada ano a umidade mais baixa, uma seca grande, muito vento, risco de incêndio. Frio que a gente não tinha. Isso, o frio, a geada, né, é um risco muito grande. O ano passado teve bastante percas de seringais aí pela geada, né? E quando a árvore é mais nova, principalmente, ela sofre muito. Quando ela é adulta, ela tem a possibilidade, às vezes, de recuperação, mas mesmo o frio do ano passado, a geada do ano passado, causou muitos prejuízos. Judiou bastante. E incêndio também, né? Nós indenizamos aí alguns sinistros de seringueira, e então eu considero de suma importância estar passando isso. A gente percebe no dia a dia que a gente trabalha com isso através da Ncred, corretora de seguros, né? E a gente está no dia a dia divulgando, porque a gente quer cada vez mais o segmento forte, o segmento parrudo, que não corra riscos. Quem tem que correr risco é uma companhia seguradora. E a gente encontra muito veicultor que ainda não conhece, não sabe sobre o seguro, como funciona, o que cobre, quais as coberturas. Então eu quero hoje, nesse bate-papo aqui, esclarecer isso para o pessoal. Então vamos pensar assim, eu agora me tornei uma veicultora. Seria bom, né? Mas eu não sei nada a respeito desse seguro, eu quero saber tudo. Então vamos começar assim, como funciona? Como que você faz esse seguro? É por área, é por árvore? Como que é isso? Então, Eliane, esse seguro ele é feito por hectare. A companhia seguradora ela já tem uma média de plantas por hectare, que é a média de 500 árvores. Sim. Então, você vai na propriedade e vê com o veicultor quantos hectares ele plantou, que ano que ele plantou, porque a cobertura, o valor de coberturas, ele varia de acordo com o ano de plantio. O primeiro ano é um valor mais alto ou mais baixo? É mais baixo, aí conforme ele vai tendo mais custos para formar esse seringal, vai aumentando também a cobertura, tá? E aí faz-se o orçamento dessa forma. E o custo do seguro, o que é interessante, que eu faço questão aí que você, veicultor, perceba, hoje tem um incentivo do governo federal, tá? Uma subvenção, ela chega a 40%, é limitado a 60 mil, mas a 90% dos veicultores hoje, das propriedades, não atinge esse limite. E tem mais os veicultores do estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem mais uma subvenção de 35%, Poxa. Limitado a 25%. 25 mil. 25 mil reais. Então, dessa forma, o veicultor que está no estado de São Paulo, ele pode-se dizer, a maioria deles, que 75% do valor que fica a apólice é custeada pelo governo federal e estadual. O produtor vai pagar apenas 25%. E ainda a companhia divide em 5 parcelas. Né? Então eu contrato de acordo com a área das minhas terras, né, da minha área do meu plantio, do meu seringal. Isso. E eu vou pagar esse seguro em 5 vezes. Isso. E eu tenho ainda esse apoio do governo. Resumindo isso. Tem o apoio do governo. Tá. A questão aí, a única orientação que a gente passa, por exemplo, para você contar com essa subvenção federal, existe
o ideal é você contratar de março a setembro no máximo. Tá. E a subvenção estadual do Estado de São Paulo é de março a junho. Julho já estamos correndo risco. Por quê? Ambas as subvenções, vou aqui citar um exemplo, é um pote, né, vamos dizer assim, um pote só, um pote para federal e um pote para estadual. E essas subvenções governamentais, eles dão para seguros de todas as culturas. Né? Então, quem faz primeiro... Quem faz primeiro vai lá no pote e pega a subvenção. Então, se você demora a definir, a fazer esse seguro, você pode chegar na hora de ir lá pegar a sua subvenção e não ter mais. Né? Então, por isso a gente orienta o produtor. Para os agricultores do Estado de São Paulo já está bem em cima da hora. Ainda a gente consegue fazer as apólices, mas a qualquer momento a companhia pode cortar porque já esgotou o pote, tá? A federal ainda vai um pouco mais à frente. Setembro. Aí, só complementando, Eliana. Estou ansiosa, gostei demais disso. Só complementando, para a federal ainda tem até setembro. Sim. Então, principalmente para os agricultores fora do Estado de São Paulo, né, que já não contaria mesmo, tem um pouco mais de tempo. Só que aí o tempo agora é em função dessa seca que já começou, a gente já está vendo focos de incêndio aí para todo lado, além que eu estava vendo a previsão do tempo, vai ter mais 3 frentes frias bem fortes. Que pode vir com geadas e causar prejuízos. Né? Então, e essa era a pergunta que eu queria te fazer. Eu contrato o meu seguro amanhã. Digamos que na semana que vem o meu seringal é atingido por geada ou pelo fogo. Eu tenho já a cobertura, eu tenho uma carência, como funciona isso? Funciona da seguinte forma, praticamente não tem carência. A gente tem o prazo da formalização, que a gente tem que pegar o mapa, né, da localização, fazer toda essa formalização para a companhia, mas isso é coisa que a gente faz num dia. Tá. Transmitindo a apólice, ela emite a primeira parcela. Quitando a primeira parcela, à meia-noite já começa a cobertura. Já está segurada. Quer dizer, na verdade, é uma corrida contra o tempo, né? A gente sabe disso, olha, por 2 motivos. Uma, né, pelo incentivo do governo, tanto do Estado quanto o federal, né, que o do Estado já passou, o federal termina em setembro, mas se você demorar, você pode ficar sem esse incentivo. E a gente corre contra o tempo, por quê? Porque a gente está entrando no período seco, aliás, já entramos, né? Sim, sim. A gente já sente isso até no ar, né? Nas vias respiratórias. A gente já entrou no período seco, a gente tem a frente fria que está para chegar, né? E a nossa região, vou falar aqui da região de Barretos, mas é claro que isso serve para várias partes do Brasil. A nossa região aqui, o interior do estado de São Paulo, ele é muito confuso, né? Hoje está um calor danado, de repente você acorda amanhã, está aquela neblina danada, e aí de um dia para o outro você pode perder tudo. No ano passado eu visitei seringais, onde a geada tinha destruído árvores novas, né? Então assim, é de cortar o coração. Sim. E aí você pensa, poxa, por que eu não fiz o seguro, né? Mas aí vem aquela perguntinha chave. Né? Sim. É caro fazer um seguro como esse? Não é caro, Eliana. Não é caro. Se você vê o valor da cobertura e aí ainda tem esse incentivo do governo federal para todo o Brasil, e o Estado de São Paulo ainda tem mais um pouco, o custo por hectare, para você ter uma base, contando com as subvenções federal e estadual, ele fica em torno de R$180. Aí vai depender do ano. Depende do ano, fica um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas R$180. Se você dividir por hectare, tá? Se você dividir isso por 500 árvores por hectare, dá menos de R$1 por árvore para você ficar segurado um ano contra todos esses riscos, que são muito grandes. E cada ano vem aumentando. Né? Então eu gostaria, assim, o recado, aproveitando a oportunidade, o recado faça um contato com a Ncred. Sim, nós vamos colocar o telefone aí para vocês, né, para entrar em contato. E a gente faz uma cotação, a gente pega a informação do ano de plantio, a quantidade de hectares e alguns dados ali a mais, a gente consegue fazer a cotação para que você possa definir. Porque hoje você imagina que esse seguro é caro e não é. Hoje a maior parte é paga pelo governo federal e o governo estadual. Olha, não é conversa de vendedor não, porque eu nem vendo seguro. E ele também não vai me dar comissão. Mas é aquela história, né? Depois que acontece, a gente se arrepende por não ter feito, né?
e um tipo de investimento que você espera 8 anos em média, né? De 7 a 8 anos em média, para começar a tirar frutos daquilo, Isso. né? A gente precisa ter cuidado, né? Muito cuidado. E a gente às vezes não acredita. Eu trabalho com seguros há mais de 30 anos, especializamos nesse seguro de floresta, da iveicultura, né? E a gente já viu muito prejuízo, gente que não sabe o que fazer mais, teve que mudar de profissão, às vezes fez financiamento, e aí com carência, e vai começar a vencer as parcelas de financiamento, e o cara perdeu todo esse investimento. Então, não é caro, é um seguro que vale a pena fazer. Nós, o ano passado, gravamos até um depoimento com um iveicultor, que o incêndio destruiu o seringal dele, e ele Que triste. falou, foi o primeiro ano que eu fiz o seguro, graças a Deus eu fiz o seguro, senão eu não sei o que eu ia fazer da minha vida. Tá? Aí até uma pergunta que eu preciso te fazer antes da gente finalizar. E a cobertura? Porque, olha, digamos que eu tenho um seringal que já está produzindo e ele queimou tudo. E a cobertura? Tá. A cobertura também é por hectare, né, pelo seringal da propriedade. Suponhamos que a propriedade tenha lá 20 hectares de seringueira. Ele queimou lá 2, 3 hectares, ele vai ter a cobertura desses 2, 3 hectares. Existe uma franquia mínima, né, que aí a gente passa para o cliente, quando ele fizer a cotação, qual que é o valor da franquia do seringal dele, que de acordo com o tamanho do seringal é o valor da franquia. E ele vai receber a indenização de acordo por hectare, que cobra em média de 20 a 25 mil reais por hectare, né? Então, vale a pena. E como é feito essa liquidação de sinistro? Suponhamos que ele foi acometido pelo incêndio, ele vai nos avisar, a gente comunica a seguradora em 15 dias manda lá um engenheiro para já fazer a varredura, né? Fazer a contabilidade ali, o inventário das percas. Sim. Como são plantas vivas, algumas podem se recuperar ou não, mas normalmente se ficar até 70% ali da PT naquela área, depois de 3 meses ele volta para referendar aquele inventário, esse inventário é feito junto com o produtor, com o engenheiro que dá assistência na propriedade, para poder já dar o valor da indenização. Tá? Muito bem. Se for necessário, faz-se uma terceira visita, mas é um processo bem tranquilo, né? Indenizamos alguns clientes no ano passado, esse cliente que fez o depoimento, inclusive, ficou muito feliz, né? Satisfeito com o resultado, com apesar a cobertura. Não logicamente a gente sabe que todo mundo vai fazer um seguro para não usar, mas é uma segurança. Porque a gente vê, às vezes, algum proprietário fala, não, eu tomo alguns cuidados, eu ponho lá faz o aceiro, soprador e tal, essa coisa toda, mas realmente o que garante é uma apólice de seguro bem feita, né? E a gente está à disposição para isso. Nelson, você quer completar mais alguma coisa? Eu quero agradecer, né, a oportunidade de falar com os cooperados da Copibor e pedir para que eles realmente, o telefone vai estar no vídeo, nos procure. Sou eu, Nelson, e tem meu colaborador, filho e colaborador que trabalha junto comigo, especializado também no seguro de seringueira, que é o Heitor. E a gente vai falar com vocês, fazemos a cotação, explicamos os detalhes para que vocês possam definir. Fica menos do que vocês imaginavam, ou nem sabia que existia, né, o seguro. Para incêndio, geada, vento forte, então não precisa de vocês correr risco, tá? Um abraço para vocês. Obrigada por ter vindo, obrigada por esclarecer para a gente e fica a dica para você. Agora é só ligar e tirar todas as suas dúvidas com relação ao valor, a cobertura, a ajuda governamental, tudo que você tiver de dúvida com relação ao seguro do seu seringal. E eu fico por aqui com mais um Informe Copibor.